Graça e paz, queridos irmãos. Aqui é o pastor Edinaldo para mais um episódio da nossa série Vivendo pela Fé. E hoje eu quero falar sobre a fé que move as montanhas. Em Mateus capítulo 17, nós temos um texto muito conhecido e bem interessante. A partir do versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de jejum e oração. Nós temos meditado nesse tempo sobre viver pela fé. Falei no outro episódio sobre não termos medo, que Deus não nos deu espírito de medo, de ousadia. E a fé, ela eleva a nossa ousadia no Senhor. Nesse momento, esse jovem que é apresentado, o pai diz: meu filho está louco. Ora ele se joga no fogo, se joga na água. Está vivendo uma situação terrível. Mas seus discípulos não podem curá-lo. E eu acho interessante quando Jesus aqui ele fala: ó geração incrédula e perversa. Jesus estava falando para os discípulos que viram milagres acontecerem, que trabalharam junto com Jesus, que fizeram milagres junto com ele. Mas ele chama aquela geração, esta geração de incrédula e perversa. Ele diz: até quando eu tenho que estar com vocês? Jesus está dizendo: até quando? Eu tenho que ensinar, vocês têm que ver os milagres, como se faz, e vocês ainda não creram. Até quando sofrereis? E é como se Jesus estivesse dizendo: gente, até quando vocês vão viver sofrendo porque não se posicionam em fé? Isso é um choque para mim e para você. Isso é a realidade da vida caída. Que nós não cremos no que Jesus pode fazer em nossas vidas. Isso é um choque, porque nós vivemos nesta era perversa e passamos por situações difíceis. Eu e você muitas vezes estamos diante de circunstâncias que é interessante, circunstâncias grandes, morte, um acidente, às vezes não abala a pessoa. Ela puxa fôlego, tem fé, mas às vezes uma coisinha, sabe? Algo que não te deram, uma honra que não fizeram a você, é o estopim da sua vida, a rejeição e etc. Até quando seremos molestados por essa casta do inferno, nos oprimindo, porque não temos fé, não temos um posicionamento de fé? Ó geração incrédula e perversa. Precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Pai, nos ajude a crer como está nas Escrituras. Senhor, eu preciso crer como diz o Teu Filho Jesus. Eu não quero ser essa geração incrédula e perversa, porque sendo incrédulo eu vou ser perverso, porque eu vou dar o diagnóstico só humano para a pessoa que está necessitada. Diante das nossas circunstâncias, qual o diagnóstico que nós temos levado? Ah, não vai dar certo, vai dar tudo errado aí. Ou você diz: o cenário é de caos, mas eu sei a quem nós podemos recorrer. É por isso que a palavra precisa nos dar ousadia para isso. Você vê o cenário caótico, vai para o Senhor. A palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Está lá em Jeremias 33:3. Apesar de sabermos esses textos, muitas vezes nos acovardamos diante das impossibilidades. E aí, aonde está o segredo da fé? Na impossibilidade, naquilo que eu não posso fazer, naquilo que você não pode fazer,
você chama o Senhor. Você entrega tudo a Ele, você coloca tudo na mão dEle. E aí você verá montes serem transportados. Porque Jesus fala isso aqui: se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer: esse monte, saia daqui e vá para o outro lado. Versículo 20, ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Eles perguntaram: por que a gente não conseguiu? Porque a fé de vocês é pequena. Mas como assim a nossa fé é pequena? Ele é: pois é verdade, vocês, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Se ele disse que a nossa fé é pequena e compara a fé a algo muito pequeno, do tamanho de um grão de mostarda, que quase não se vê a olho nu, uma pequena semente, mas a gente sabe que ela é a maior das hortaliças. Quando ela cresce, as aves dos céus vêm se aninhar, traz sombra. Então, queridos, a palavra do Senhor está nos chamando nesse dia para ter um posicionamento de ousadia. Qual o monte que está se levantando hoje? Qual o monte que você tem que transpor hoje? É uma dificuldade na vida financeira? É a saúde? É a procrastinação? É a preguiça? Vamos para o Senhor hoje e dizer: Pai, nos ajude, nos socorre hoje, para que eu possa transportar esse monte que tem se levantado e não tem me deixado produzir, não tem me deixado caminhar. Você talvez está num tempo de escassez muito grande na sua vida, não sabe nem qual é o propósito da sua vida, não sabe qual a profissão que você quer ter. Talvez você já passou dos 30 anos e ainda: meu Deus, eu estou fazendo algo aqui que eu não gosto, que eu não amo, porque eu não creio que o que eu amo pode me suprir. E aí você precisa crer no Senhor, para que Ele venha suprir todas as coisas. E eu quero abençoar a tua vida, eu quero orar por você hoje, para que você venha romper essas cadeias que têm se levantado contra a sua vida, para que a sua fé seja levantada. Ore comigo: Senhor Jesus, vem restaurar a minha fé, Pai, vem me levantar por dentro, me ajude a crer nas tuas promessas, me ajude, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não posso viver na procrastinação, eu não posso viver na mentira, eu não posso viver parado, eu preciso me movimentar, mas a minha fé precisa ser levantada, Senhor. Me ajude, Pai. Me ajude hoje, Senhor, a ser levantado por Ti. Senhor, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que elas sejam impactadas pela palavra do Senhor, que diz que nós não podemos ser essa geração incrédula e perversa. Levanta-nos por dentro, nos aponta para o centro da Tua vontade, e que possamos transportar montes hoje. Os montes que se levantam na nossa vida, a cada dia. Mas nós estamos aqui para caminhar em Ti, Jesus, e cremos que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa os meus irmãos, fortalece, levanta por dentro, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro. Até mais.